O árabe número 4 era o que levava a água, e de vez em quando apresentava-lhe a cabaça para ela beber, numa ocasião em que Janis suplicara uns momentos de descanso para tomar fôlego. Sheati, o mais belo de todos e guia da expedição, oferecera-se para recitar boa poesia. A boa poesia não era mais do que esta cantiga de crianças. João e Joana subiram ao monte para irem buscar água de uma fonte. O João tombou, quebrou a cabeça, e logo atrás dele Joana, com a bilha, rolou mais depressa. Jane rira-se, e Sheati, animado com o êxito obtido, lembrara-se de utilizar cada verso daquela velha cantiga como sinal de conjunção de esforços durante o resto da ascensão. Daí em diante, Jane subia um degrau ao anúncio de que João havia tombado, e escalava o segundo no momento em que eram informados das graves consequências da sua queda, e, ao terceiro, Sheati, inclinado para ela, dizia-lhe confidencialmente ao ouvido que Joana tinha vindo a rolar pelo monte. Aquela canção familiar, ouvida em tais circunstâncias, assumia novo aspecto. Jane pôs-se a refletir na queda de João e na perda de equilíbrio de Joana. Não teria esta provado melhor a sua afeição pelo moço se trouxesse a Bíblia intacta até a base do monte e ali tratasse das feridas do seu herói? Jane assistira noutros tempos às quedas trágicas de vários Joões, e tratara com desvelo as suas cabeças rachadas, e fizera isso porque as Joanas ficavam sempre no alto do monte a namorar rapazes muito mais prudentes do que os pobres Joões. Mas nesses momentos a simpatia de Jane ia para pé amante desprezado, e mais do que um João se tomara pôr de pé cheio de ânimo porque aquela mão bondosa se estendera para o erguer do vale da humilhação e porque essa piedade lhe fora um bálsamo eficaz para as feridas. Moisés mexeu no relógio, o relógio bateu 1 hora, cantava Sheati solenemente, enquanto assava. O relógio bateu 1 hora. Fora cerca de 3 anos antes que, ao soar de 1 hora, naquela noite em Shenstone, Jane tomara a sua decisão que precipitara o João dela do alto do seu pisga. E contudo, não, ele não caíra pancada. Recebera sem cambalear, e os seus passos eram mais firmes do que nunca quando saíra da igreja, deixando-a sozinha depois de aceitar a sua deliberação. Jane aqui, ao ver-se só, tombara desamparada sobre a bilha e sentira aquelas águas geladas inundarem-lhe o coração. Ah, que teria acontecido se Gart respondesse ao grito que ela soltara nesses primeiros instantes de intolerável sofrimento e solidão? Gart, porém, não era a pessoa que, depois de lhe baterem com a porta na cara, se deixasse ficar na soleira, à espera de que o chamassem. Quando Jane o repelira e ele compreendera o que isso significava, afastara-se dela para sempre. Estava já no cais quando ela chegara a casa, e desde aquele dia nunca mais se haviam encontrado. Era evidente que Gart achava seu dever evitar encontros. Em 2 ou 3 ocasiões, Jane fora de visita a casas onde sabia estar Gart Dalman, pois, sempre que ela chegava, tinha ele já partido. Fazia as coisas de maneira a que nunca se cruzassem na estação ou que se vissem forçados a trocar palavras convencionais em casa de amigos comuns, o bastante para despertar a dor latente e fazer admirar os outros com o seu constrangimento. Jane recordava-se, um tanto envergonhada, da cena melodramática que esperava de Gart Dalman. O homem que a surpreendera com a sua nobre aquiescência à decisão que ela tomara continuava a surpreendê-la pela força de vontade com que se mantinha até ao fim afastado do seu caminho. Jane não medira a profundeza da ferida que lhe infligira. Nenhuma única vez a coincidência da partida de Gart com a chegada de Jane dera que pensar aos outros. Surgia sempre qualquer excelente pretexto para ele se ir embora inopinadamente. Jane ouvia então falar de Gart, lastimavam a sua ausência, contavam a sua última anedota, e ela sentia-se envolta na atmosfera de Dal. E quando este se entretivera algumas horas na companhia de uma rapariga, quase sempre a mais bonita do grupo, logo diziam em segredo, a Jane, que era aquela a namorada de Gart Dalman. Porém,
A rapariga em questão mostrava-se o mais indiferente possível ao assunto do namoro, embora Dao tivesse encantado com as suas conversas sobre arte. Ela, no fundo, se sentisse vaidosa da sua própria beleza e sedução. Nunca ele deixava após-se vestígios comprometedores que a mulher que o amava lastimasse encontrar. Mas Dao partira. Fora-se para sempre. Não era pessoa para ficar na soleira da porta à espera da decisão de uma mulher. Contudo, isso não fizera o seu João partir a cabeça. O retrato de Pauline Lister, feito 6 meses depois da estadia em Shenstone, fora a mais bela obra que ele ainda executara. Gart havia pintado a linda americana vestida de cetim cor de nata, postada numa escadaria de carvalho escuro, com uma das mãos apoiada ao corrimão e a outra a segurar um ramo de rosas amarelas que ela estendia para o amigo invisível, que devia estar embaixo. Ao fundo, o escudo de armas e o mote da nobre família que pertencia àquela casa ressaltavam num vitral de tons de ouro e vermelho. O artista reproduzira maravilhosamente a graça e a vivacidade da rapariga moderna, bastante americana, desde o alto da cabecinha arrogante até a biqueira dos sapatos de cetim. Esta apresentação num ambiente que evocava as melhores tradições de um castelo ancestral inglês, a destemida aliança da Europa com o Novo Mundo, tudo isso fazia a estrutura do quadro. As pessoas sorriam e contavam que o pintor realizara na tela o que tencionava fazer em breve na realidade, porém, a união entre o artista e o modelo não passava de agradável camaradagem. E fora o nobre dono da escadaria e do vitral quem persuadira a senhorita Lister a deixar-se ficar num cenário que também se quadrava com ela. Por mais de uma vez Jane ouvira falar, nos círculos em que o pintor e a americana eram conhecidos, de um caso a respeito daquela obra. Pauline Lister fora às primeiras sessões de pintura com o seu magnífico colar de pérolas, e Gart reproduzira-as primorosamente na tela, gastando horas na delicada perfeição de cada uma delas. De súbito, um dia, pegara na espátula, raspara-as todas e declarara que Miss Lister devia aparecer ali com seu colar de topázios por causa da nota de cor. De fato, quando Jane viu o quadro na exposição da galeria de arte, notou que a americana tinha ao pescoço um colar de topázios róseos a sobressaírem na alvura da pele. Mas aqueles que haviam antes admirado a pintura de Gart afirmavam que o artista, destruindo seu trabalho das pérolas, destruíra um pormenor que seria o assunto do ano. E contavam que Pauline dissera, encolhendo os ombros esculturais: nota de cor. Isso foi apenas um pretexto. Se Dalmain apagou na tela o meu colar de pérolas foi porque se recordou de qualquer coisa quando alguém estava a cantarolar certa música enquanto olhava para o quadro. Gostaria bastante que as pessoas que vão à oficina do pintor, na altura em que ele está a fazer o meu retrato, se coibissem de cantarolar, pois não estou disposta a que Dalmain substitua agora os topázios por esmeraldas. Sinto desejos de dar uma recompensa a quem descobrir que música foi essa que tanto impressionou, e saber que relação tem isso com a nota de cor. Jane estava a passar uns dias em casa dos Brandes quando a puseram ao fato de toda esta história, contada a hora do chá na saleta confortável de Lady Brand. O concerto em que Gart a ouvira cantar o Rosário era um incidente dos tempos passados. Decorrera já cerca de 1 ano desde a separação definitiva, e aquele era o primeiro sinal de que ele se recordava. Jane tinha a certeza de que a música trauteada fora de Rosário. Amor, as horas que passei contigo são contas enfiadas uma a uma e uma por uma passo nos meus dedos. Parecia-lhe ouvir a voz de Gart no terraço tal como a ouvira naqueles primeiros momentos de perturbação em que compreendera qual a dádiva que lhe depunham aos pés. Aprendi a desfiar as contas do meu rosário. O coração de Jane estava como que entorpecido naquele vazio glacial. O caso do colar veio aquecê-lo e despertá-lo, mas o despertar foi acompanhado de dor pungente. Depois das visitas saírem, Lady Brand foi ver os filhos e Jane, encontrando-se sozinha, sentou-se ao piano e tocou em surdino no acompanhamento de Rosário. Aqueles acordes tão belos, discordantes mas harmônicos,
pareciam ajustar-se às saudades que a dominavam. De repente, uma voz falou atrás dela. Canta isso, Jane. Esta voltou a cabeça, sobressaltada. O Dr. Derek Brand, dono da casa e seu amigo de infância, entrara sem rumor e estava recostado numa ampla poltrona, de mãos cruzadas debaixo da nuca. Canta, Jane, insistiu. Não posso, Derek, respondeu ela, continuando a tocar baixinho. Há tantos meses que não canto. Que houve? Há meses. Jane retirou as mãos de cima do teclado e rodou na banqueta. Oh, meu amigo, exclamou no impulso, estraguei a minha vida. E, no entanto, fiz o que devia. Faria o mesmo agora. Pelo menos acho que faria. O médico permaneceu calado, olhando para Jane e meditando naquelas frases curtas e rápidas. Esperou mais confidências, sabendo que viriam se ele não falasse. De fato, vieram. Renunciei a qualquer coisa que para mim valia mais do que a vida. Filo para bem de outrem, e não posso consolar-me. Sei que agi como devia e, contudo, não me consolo. O médico inclinou-se e segurou entre os dedos as mãos crispadas de Jane. Conta-me tudo, Jeanette. Não posso contar a ninguém, nem sequer a ti. Se um dia quiseres desabafar com alguém, prometes dizer-me tudo? De muito bom grado. Ótimo. Agora, minha filha, segue esta receita. Vai viajar. Nota que não me refiro a uma simples ida a Paris, ou a férias na Suíça ou na Riviera. Vai até a América ver meia dúzia de coisas grandiosas. Vê o Niágara. Mais tarde, quando as trivialidades da vida te aborrecerem, gostarás de evocar aquela massa verde de água ao despenhar-se com um fragor de trovão. Terás prazer em te lembrares disso em todos os momentos da tua vida cotidiana. Instala-te no hotel perto das cataratas para que ouças dia e noite o ribombar das águas, e gasta horas a contemplá-las. Vai à caverna dos ventos, aprende a conhecer o verdadeiro significado do rochedo dos séculos. Enche a tua existência e o teu espírito com o Niágara, e agradece a Deus essa dádiva. Depois procura conhecer as obras-pias da América. Vai ter com a senhora Bellington Boot, considerada a mãe de todos os prisioneiros americanos. Conheço-a bem, tenho orgulho em dizê-lo, e posso dar-te uma carta de recomendação. Pede-lhe que te leve consigo a Sing Sing ou a cadeia central de Columbus, e ouve, perante um auditório de 2.000 presos, a incitá-los à esperança e ao amor. Vai a Nova York e vê como os homens, quando querem construir a casa e possuem um mínimo de terreno, suprem essa falta fazendo um prédio que parece chegar ao céu. Aprende a agir com a sabedoria desses homens. Em seguida, depois de o povo americano ter despertado em ti o entusiasmo pelas suas obras, vai ao Japão e observa como um pequeno povo se esforça nobremente por se tomar grande. Dirige-te então à Palestina, e leva meses a ver os traços deixados pela maior existência que jamais foi vivida. De regresso passa pelo Egito, somente para vincar no teu espírito que nesta época moderna ainda há coisas antigas. Uma figura de pau, por exemplo, com olhos de quartzo e pupilas de cristal de rocha, esses olhos brilhantes, sob pálpebras de bronze, contemplam o mundo desde o tempo de Abraão. Encontrarás essa figura no Museu do Cairo. Se quiseres fazer desporto, aluga um burrico na mesquita, e, se te sentires indolente, sobe a pirâmide grande. Pergunta por um árabe chamado Chiati, e dize-lhe que queres fazer essa ascensão em menos um minuto do que qualquer outra senhora. Depois volta para cá, minha filha, telefona-me a marcar uma entrevista, ou então vai ao meu consultório dizer-me se a receita deu resultado. Estou convencido de que nunca prescrevi nada de mais eficaz a um doente. E tu não precisas de me pagar, porque eu atendo gratuitamente os velhos amigos. Jane riu-se e apertou com efusão as mãos do doutor. Creio que acertaste, replicou ela.
Todas as minhas ideias se concentram nas perdas e ganhos individuais. Deus te abençoe por me haveres dado esse conselho, que seguirei à risca. Olha, aí vem Flower. A mulher do médico entrava, paramentada com um lindo vestido, e abria todos os interruptores elétricos à sua passagem. Flower, disse Jane dirigindo-se a ela, sabe o que o seu marido receitou a uma mulher forte de meia idade, para curar uma depressão nervosa? Que subisse a pirâmide grande. Derek, retorquiu Lady Brand, sentando-se no braço da poltrona onde o médico a bancara. Quem é essa cliente forte, deprimida e de meia idade? Se te referes a Parker Bangs, enganaste na definição, pois uma americana nunca é de meia idade. E se ela anda nervosa é só porque Gart Dalman protela indefinidamente a resolução de pedir-lhe a sobrinha em casamento. Além disso, não serve de nada mandá-la trepar a pirâmide grande, embora ela vá passar o inverno no Egito, porque ainda ontem a ouvi dizer que jamais subiria às pirâmides enquanto os filhos de Israel, ou lá como são designados os naturais daquelas bandas, não tivessem o bom senso de instalar um elevador no centro de cada uma. Jane e o médico riram-se, e Flower, sentindo-se mais confortada porque o marido lhe cingira a cintura com o braço, disse àquela: Jane, você estava a tocar o rosário. Adoro essa canção, e há meses que não a ouço. Cante-a, sim. Jane cruzou um olhar com o médico e sorriu, confiante. Em seguida, sem uma hesitação, satisfez o pedido de Flower. A receita começava já a actuar. As últimas palavras da romança, a mulher do médico reclinou-se e beijou ternamente a fronte do marido, justamente no ponto em que os espessos cabelos pretos estavam estriados de cãs. Mas a atenção de Derek concentrava-se em Jane, e, antes de ela chegar ao fim dos últimos acordes, já ele sabia que havia acertado no diagnóstico. Em todo o caso, pensou, é melhor que parta. A viagem fala a mudar de ideias, ficará com uma visão mais larga das coisas em geral e deixará de dar tanta importância aos seus desgostos. O rapaz é que não mudará de ideias, se mudar, é porque Jane tinha razão. Mas se ela sofre, o que não sofrerá ele? Por mais de uma vez perguntei a mim mesmo o que estaria a minar a alegria de Gart Dalman. Amar Jane, ser correspondido no seu amor, e perdê-la. É preciso ter nervos de aço para continuar a vida de todos os dias. Qual será a cruz que ambos aprenderam a beijar e que pende entre eles? Talvez essa cruz desapareça nas águas do Niágara e Jane mande de lá um telegrama ao rapaz. O médico pegou na mãozinha que se lhe apoiava no ombro e beijou-a, enquanto Jane estava de costas. Porque Derek também tivera a sua cruz, e agora as contas do seu rosário eram preciosas. 2 anos depois, Jane seguia ainda o tratamento indicado pelo doutor. Ela no alto da pirâmide grande, rindo-se sozinha ao pensar na descrição que faria a Derek dessa escalada tão rápida. Os árabes jaziam em volta, lustrosos de suor e satisfeitos. Contavam com uma boa gorjeta, e olhavam para Jane como se ela existisse por obra e graça deles. Mal sabiam esses homens quanto influíra no êxito da ascensão o vigor e a elasticidade das pernas de Jane. E ela ali estava, com a alegria e o ar vitorioso de quem cometeu uma proeza, parecendo melhor do que nunca no seu fato de fazenda castanha com pequeninas mesclas verdes e cor de laranja. O casaco era provido de bolsos debruados de cabedal, e de cabedal eram os botões. Um conhecedor nomearia logo a única casa de modas que possuía aquele modelo, assim como a modista que fornecera o chapelinho verde à tirolesa, pois Jane desprezava os capacetes de cortiça, que tão bem condizia com o fato. Chiati, porém, não sendo conhecedor daquelas coisas, sabia avaliar as maneiras e a educação de cada um e a sua apreciação a respeito de Jane foi um elogio à energia viril que ela demonstrava na escalada da pirâmide, a sua generosidade nas gratificações e os modos bondosos como tratava os árabes. A pele de Jane, sempre desprotegida de sombrinhas ou de véus,
apresentava agora um lindo tom bronzeado pelo sol do Oriente. Os olhos dela encaravam a luz dourada do deserto sem auxílio de óculos escuros. Um dia, Jane ouvira certa observação de Gart a respeito do aspecto ridículo que tomava uma dama quando punha um desses véus com que era moda envolver a cabeça em viagens de automóvel. Vistos por trás é uma coisa horrível, acrescentara ele. Jane rira-se, mas havia concordado com a opinião, pois sempre lhe tinham parecido supérfluas todas as espécies de véus. Os seus espessos cabelos castanhos jamais se desprendiam em caracolinhos fascinantes, mas conservavam-se sempre bem seguros pelos ganchos com que todas as manhãs os prendia. Nunca estivera com tão boa aparência como nesse dia de março em que se encontrava no cimo da pirâmide grande, forte, tisnada do sol, bem constituída, era uma alma sã em corpo são. A falta de beleza do rosto compensava-se com a expressão de bondade e de alegria, e o sorriso largo e agradável descobria dentes alvos e sólidos. Senhora simpática e muito varonil, murmurou de novo Chiati, encantado com o aspecto de Jane. Esta, se ouvisse aquela apreciação, não se ofenderia, pois, embora detestasse quase tanto uma mulher masculina como um homem efeminado, aceitaria as palavras de Chiati como uma homenagem ao seu feitio independente, resoluto, e a maneira como ela trepara a pirâmide, sem excitação, nem espalhafato, nem nervosismo. Jane, apesar de ser profundamente feminina, não tinha aqueles defeitos tão peculiares às mulheres. A receita do médico actuara de modo eficaz. Aquele ar doentio, de quem está a envelhecer prematuramente que tanto impressionara a Derek, desaparecera por completo. Jane parecia agora uma mulher de 30 anos calma e agradável à vista, pronta a enfrentar sem receios os 40, e até os 50, quando eles chegassem. Os seus olhos límpidos encaravam sem temor a vida, e o seu espírito sadio formulava ideias justas, temperadas pela bondade de um coração invulgarmente generoso. Naquele momento estava ela a apreciar o panorama, tão cheio de contrastes, que dali se desfrutava. De um lado o delta, com as suas palmeiras ondulantes, as suas laranjeiras e seus olivais, crescendo em profusão nas margens do Nilo, larga faixa de prata cintilante. Do outro o deserto, estendendo-se até o horizonte distante em ondulações de areia dourada, nenhuma árvore, nenhuma folha, nem haste de uma erva, nada, senão uma liberdade sem limites, um oceano de ouro. Encruzilhada de caminhos, disse Jane. Deve ser difícil sabermos qual nos convém escolher. Liberdade ou abundância. Seria preciso consultar Esfinge, sábia guardiã dos séculos, detentora dos segredos do tempo, essa que vê o futuro recuar para o presente, e o presente recuar para o passado. Vamos, Chiati, desce. Sim, é claro que me hei de sentar na pedra em que se sentou o rei quando era príncipe de Gales. Obrigada por teres mencionado isso. Será um delicioso assunto de conversas para a próxima vez em que eu for honrada por Sua Majestade com alguns minutos de atenção. E assim não me verei compelida a recorrer a trivialíssimos comentários sobre o tempo. Agora leva-me à Esfinge, Chiati. Quero fazer-lhe uma pergunta justamente no instante em que o sol se afundar no horizonte. Capítulo 13. A resposta da Esfinge. Luar no deserto. Jane dera ordem para que, a seguir ao jantar, lhe servissem o café na esplanada do hotel, a fim de perder o menos possível de beleza da noite. A claridade leitosa, as pirâmides parecem ainda mais imponentes, mais sólidas, e a Esfinge adquire maior mistério. Jane prometeu a si mesma dar um passeio ao luar. Entretanto, bem instalada numa cadeira de verga, saboreava não só o café como esse bem-estar que invade um corpo saudável depois de exercício vigoroso. Talvez provocados pelo luar, vinham-lhe ao espírito, pensamentos ternos e calmos relativos a Gart. A lua brilha numa noite assim. Quando a aragem beija docemente as folhas, e elas não fazem nenhum rumor. Ah!
O grande poeta bem sabia o efeito que tinha sobre o coração, um apelo aos sentidos. A voz de Gart parecia cantar em toda a parte. Com a vossa eterna luz, desfazei nossa cegueira. Do fundo do azul e da claridade de prata, o olhar de Gart contemplava. Jane fechou os olhos para o ver melhor. Nessa noite não receava esse olhar, tão cheio de ternura era ele, não havia ali a mínima expressão de crítica. Porque o ofendera com os seus receios do futuro. O coração dela estava agora cheio de confiança, confiança em si nele. Se Gart ali estivesse, sairiam juntos ao luar, sentar-se-iam em qualquer pedra vetusta, e ela deixaria sem temor que ele a contemplasse. Sim, nessa noite não fugiria aquele olhar, e diria simplesmente: esta face é a tua, Gart, contempla-a enquanto quiseres. Por amor de ti, quisera ser bonita. Mas se gostas de mim tal como sou, meu bem-amado, por que hei de esconder o rosto para que o não vejas? Qual era a causa desta mudança de ideias? A receita de Derek teria já completado o seu efeito. Seria esta atitude mais razoável do que aquela que ela se vira obrigada a assumir para chegar, depois de tanta angústia, à sua decisão? Em vez de subir o Nilo e ir até Constantinopla e Atenas, deveria tomar o vapor que partia de Alexandria no dia seguinte, chegar a Londres daí uma semana, chamar Gart, fazer-lhe uma confissão total, e deixá-lo decidir o futuro de ambos. Jane não duvidava de que ele ainda amasse. O simples pensamento de que falaria com Gart e lhe diria a verdade, pareceu-lhe que já estava de novo a seu lado, que lhe sentia os braços a cingi-la, e a cabeça dele de encontro ao seu coração. Aqueles olhos brilhantes. Oh, Gart. Gart. Há uma coisa que hoje me surge claramente, pensou. Se ela precisa de mim, se me quer ainda, não posso viver mais tempo longe dele. Devo ir para o seu lado. Descerrou as pálpebras e olhou para a esfinge. Todos os argumentos que tão importantes lhe haviam parecido em Shenstone se lhe desvaneceram do espírito em poucos segundos. Então Jane tomou a fechar os olhos e juntou as mãos sobre o peito. Arriscar-me-ei, disse consigo. E uma alegria profunda lhe invadiu o coração. Nesse momento saía para o terraço um grupo de ingleses vindos da sala de jantar. Haviam chegado nessa noite e jantado mais tarde do que os outros hóspedes. Jane mal reparara neles. Uma mulher bonita e a filha, 2 rapazes, e um homem mais idoso com aspecto marcial. Não interessavam a Jane, mas interromperam-lhe os devaneios, pois sentaram-se numa mesa próxima e, à maneira britânica, continuaram a conversar em voz alta como se estivessem sozinhos. 2 ou 3 estrangeiros que, muito pacíficos, ali haviam ficado a fumar depois de tomarem o café, levantaram-se e foram para debaixo das palmeiras, em busca de mais sossego. Jane faria o mesmo se não sentisse receio de perder a doce sensação da proximidade de Gart. O homem mais velho tinha na mão uma carta e um exemplar do Morning Post, acabado de receber de Inglaterra. Todos comentavam as novidades da carta, e uma notícia que ele estivera a ler em voz alta. Pobre rapaz! Que tristeza, disse um do grupo. Estou certa de que ele antes queria ter morrido, exclamou a rapariga. Eu preferia. Oh, não, disse um dos rapazes inclinando-se para ela. Viver é bom, em quaisquer circunstâncias. Mas cego, volveu aquela voz juvenil, cego para o resto da vida. Que horror! Foi com a própria espingarda dele? Perguntou a senhora mais velha. E como é que estavam a caçar no mês de março? Jane teve um sorriso um tanto impiedoso. O amor pelos animais, o respeito pela vida de todos os seres, até do mais pequeno inseto, eram para ela um culto como o da beleza para Gart. Nunca mostrava ter pena de quem sofria um acidente de caça. Quando aqueles que se entretinham a infligir dor cruel se feriam, ou quando alguém,
na ânsia de se apoderar de uma vida palpitante, perdia a sua. Jane considerava isso um castigo justo. Não sentia pena, nem a simulava. Por isso sorriu e pensou. E menos um par de olhos para avisarem pela mira da espingarda, uma coelha que vai endoidar correria para a toca, onde a esperam os filhos, menos umas mãos que transformariam o voo soberbo da ave no lastimoso fardo de penas esgarçadas. É mais uma probabilidade para os veados, quando correm majestosos a fim de se juntarem às corças, no fundo do vale. Entretanto, o sujeito de aspecto marcial tomara por os óculos e aproximara-se da luz para reler a carta. Não, disse daí a instantes, as grandes caçadas acabaram. Andavam apenas aos coelhos. E ele é que disparou? Perguntou a rapariga. Não, respondeu o possuidor da carta, e por isso ainda é de lastimar mais. Há 1 ano ou 2 que deixara de caçar. Nunca, aliás, foi grande apreciador de caçadas, pois odiava a morte sob todos os aspectos. Estava no parque do seu castelo a pintar um quadro quando avistou uns caçadores, e viu que ele considerou crueldade para um coelho ferido. Pulou por cima da cancela com o fim de protestar e salvar o bicho de maior sofrimento. Foi então que um dos homens, sobressaltado com aquela aparição, disparou sem querer. A carga bateu numa árvore próxima e veio de ricochete apanhá-lo, mas não em cheio. A cara ficou apenas levemente crivada, e o cérebro está ileso. O chumbo, porém, atingiu-lhe a retina dos 2 olhos, e ele perdeu a vista para sempre. Que pouca sorte, disse o rapaz. Não compreendo um tipo que não gosta de caçar, observou o mais novo, que ainda não falara. Ah, isso é porque não o conheces. Volveu o sujeito de ar militar. Era uma criatura tão cheia de vida. Ninguém o podia imaginar moribundo ou a espalhar a morte. E o seu amor do belo era quase uma forma de adoração religiosa. Tinha uma maneira de nos fazer descobrir beleza em coisas para que mal tínhamos olhado. E agora, coitado, não verá nada. Tem mãe? Perguntou a senhora. Já morreu. Está absolutamente só no mundo. Amigos tem-nos às dúzias. Era um dos rapazes mais populares de Londres, e todos o recebiam de braços abertos. Mas parentes não tem nenhum, creio eu, e nunca se quis casar. Coitado. Agora há de lastimar haver sido tão exigente. Podia ter escolhido a mais linda de todas as raparigas bonitas, se quisesse. Mas não. Não passava de uma alegre camaradagem, e só pensava na arte. E agora, como diz Lady Ingleby, jaz na escuridão, só e desesperado. Mudemos de assunto, pediu a rapariga, recuando a cadeira e pondo-se de pé. Quero esquecer esse caso tão triste. Imaginem o que será uma pessoa acordar e não saber se é dia ou noite, e ter de estar no escuro. Vamos dar um passeio e conversar de coisas alegres. Todo ser guarami o rapaz enfiou o braço no da jovem, contente pelo que lhe proporcionava o pretexto da agitação dela. Esquece tudo isto, disse ele ternamente, e vamos ver a velha esfinge ao luar. Saíram do terraço, seguidos pelo resto do grupo, mas o homem a quem pertencia o morning post pô-lo sobre a mesa e demorou-se a acender um cigarro. Jane levantou-se e dirigiu-se a ele. Dá-me licença que eu deite uma vista de olhos pelo seu jornal? Perguntou sem mais preliminares. Pois não, respondeu ele, com a maior cortesia. Depois, olhou para Jane com mais atenção. Ah, é senhorita Champion. Como tem passado? Não sabia que estava por estes sítios. O general Lorraine. A sua cara parecia-me ser familiar, mas não o tinha reconhecido. Peço-lhe que me empreste este jornal. Não se prenda por minha causa. Vá ter com os seus amigos, que depois nos encontraremos. Jane esperou até que todos desaparecessem, e o som das suas vozes e risos se apagassem na distância.
Voltou então para a cadeira, para o lugar onde Gart lhe parecera tão próximo, e olhou uma vez mais na direção da esfinge da pirâmide monumental. Depois, pegou no jornal e abriu-o. Com a vossa eterna luz desfazei nossa cegueira. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 14. Em mãos de Derek. Sim, era Gart Dalman, o seu Gart de olhos cintilantes de amor, que jazia cego, desamparado, sozinho na sua casa distante. As rochas alvacentas de Dover foram se tomando cada vez mais nítidas, até que por fim se ergueram do mar como uma muralha branca, símbolo de inegável pureza da Inglaterra, da integridade e da honra sem mácula do seu trono, da sua igreja, do seu parlamento e da sua conduta. Força e pureza, pensou Jane, junto da murada do convés. Após 2 anos de ausência regressava cheia de saudades à terra natal. Contemplava o castelo de Dover, tão belo na luz opalina dessa tarde de primavera, quando, com um baque de coração, lhe acudiu ao espírito súbita a lembrança e ela fechou os olhos. Desde que, na esplanada do Hotel Mena, lera aquela notícia, todos os espetáculos de beleza lhe avivavam a dolorosa recordação. 1 hora depois de saber da catástrofe ela já de carro pela longa estrada que vai ter ao Cairo. No dia seguinte tomar o vapor em Alexandria, desembarcar em Brindes, e, depois de uma viagem ininterrupta, alcançava finalmente as costas da Inglaterra. Dentro de poucos minutos desembarcaria, e então, com mais 2 jornadas, chegaria ao seu destino. Desde o instante da partida que sabia qual rumo a tomar. O do quarto onde a dor, as trevas e o desespero tentavam derrubar a coragem moral, o juízo e o instinto de conservação do homem que ela amava. Sabia que ia ter com Gart, mas sentia-se incapaz de resolver a maneira como o faria. O seu bom senso a advertia de que era problema complicado, embora o coração impaciente e dorido lhe gritasse: "Oh, meu Deus, pois não é coisa não tão simples. Cego e sozinho." O meu Gart. Compreendia, porém, que só um espírito imparcial e mais forte que o dela poderia solucionar o problema e que a melhor maneira de chegar até Gart era passar primeiro pelo consultório de Derek. Por isso, ao chegar a Paris, telegrafara ao médico, e por enquanto nada havia além de Wimpole Street. Em Dover comprou um jornal e pôs-se a percorrê-lo com o olhar enquanto seguia, ao longo da estação, atrás do carregador que lhe tomara conta das malas. Na secção mundana descobriu o que procurava. Lastimamos anunciar que o Sr. Gart Dalman, que se encontra na sua casa em Deside, Aberdeenshire, continua em precário estado de saúde devido ao acidente de caça de que foi vítima há 15 dias. Não há esperança de que recupere a vista, mas os órgãos lesados vão melhorando progressivamente e já não há receio de complicações cerebrais. Apesar disso, nos últimos dias surgiram reações graves e foi necessário convocar Sr. Derek Brand, conhecido psiquiatra, para uma conferência com o oftalmologista e com o médico assistente. Nos meios artísticos e mundanos, onde o Sr. Gart Dalman é muito estimado, reina grande consternação. "Muitíssimo obrigado, minha senhora", disse o carregador quando, relanceando a vista pela palma da mão, verificou que Jane lhe dera meia coroa. Tinha a mulher doente em casa, o médico prescrevera regime de superalimentação e, na altura em que começara a afluência de passageiros, pedir a Deus que bem sabe das nossas necessidades, lhe deparasse um viajante generoso. Sentira-se guiado para aquela senhora de ombros largos e faces tisnadas pelo sol, a qual o chamara com um leve sinal de cabeça quando ele estava prestes a responder aos apelos de uma dama espalhafatosa e com muitas malas e uma gaiola de papagaio, e que atirava agora, pela janela do comboio, moedas de cobre francesas. O outro carregador resmungava: 7,5 pence deste dinheiro não pagam o trabalho que eu tive. E o que transportar a bagagem de Jane experimentou a dupla alegria de ver a sua fé confirmada e os seus serviços generosamente retribuídos. Um empregado dos Correios vinha nesse momento em direção ao comboio, repetindo:
Honorável Janice Champion. Ao ouvir o seu nome, Jane estendeu o braço e disse: Aqui, rapaz. Sou eu. Rasgou o sobrescrito. Era um telegrama do médico e rezava assim: Boas-vindas. Acabo de chegar da Escócia. Espero-te na estação Charing Cross, e estarei às tuas ordens. Toma café em Dover. A viajante soltou um suspiro de alívio e de agradecimento. Estivera tão isolada. Debruçou-se na portinhola e chamou outra vez o carregador. Uma chávena de café. Depressa. Café era o que menos lhe apetecia naquela altura, mas seria incapaz de desobedecer ao médico, mesmo à distância. O rapaz, que ficara de sentinela junto da carruagem de Jane, precipitou-se para o restaurante e, no momento em que o comboio se punha em marcha, entregava-lhe uma xícara de café fumegante e um prato com uma fatia de pão barrada de manteiga. Obrigada, agradeceu Jane, descansando o prato no banco e lançando uma moeda que tirara preço da algibeira. Fique com o troco. Numa ocasião destas um café merece ser bem pago. Adeus. O comboio partiu e o carregador seguiu com a vista até desaparecer, de olhos marejados. Ao receber a primeira meia coroa, dissera consigo mesmo: vai ser para leite e ovos frescos. Depois, ao meter no bolso a segunda moeda, acrescentara mais duas coisas mencionadas pelo médico: sopa e compota. E o coração pulava-lhe de alegria. Deus bem sabe das nossas necessidades. Jane, bem instalada a um canto da carruagem, reprimiu as lágrimas de alívio prestes a correrem, e bebeu o café. Sentiu-se logo mais reanimada. Também ela, como o carregador, precisava de tanta coisa. Não de meias coroas, pois dinheiro não lhe faltava. Mas o que ela mais necessitava era de um amigo esclarecido e serviçal, e Derek não recusaria sua ajuda. Releu o telegrama e sorriu. Que boa ideia fora do café e, principalmente, a de vir esperá-la à estação. Derek tinha sempre boas ideias. Jane tirou o chapéu e recostou-se nos coxins. Viajara noite e dia, num turbilhão de pressa febril, mas chegara ao alcance da mão forte de Derek. Acalmara-se a agitação do seu espírito, sobre ela desceu uma grande serenidade e Jane adormeceu tranquilamente. Deus bem sabe das nossas necessidades. Quando o comboio entrou na estação de Charing Cross, Jane estava à janela da sua carruagem, lavara-se, escovara-se, e sentia-se agora muito mais reanimada. O médico encontrava-se justamente no lugar em que parou a carruagem dela. Foi um simples acaso, mas Jane achou natural que ele se tivesse postado no ponto devido. Uma vez, uma cliente entusiasta dissera a respeito de Derek Brand: aparece sempre onde é preciso. Essa característica do médico fora de grande utilidade para muita gente em momentos de aflição. Num instante, atravessou ele a fila de carregadores e aproximou-se da carruagem de Jane. Esta, debruçada à janela, relanceou a vista por aquele rosto magro e enérgico, iluminado agora pelo sorriso de boas-vindas, e leu nos olhos do seu companheiro de infância a maior amizade e compreensão. Atrás dele, estava um lacaio da tia, sua antiga criada de quarto, a qual ficara em casa da duquesa. Passado um minuto, Jane saía da carruagem e apertava as mãos de Derek. Estás ótima, disse ele. Pelo que vejo, decorreu tudo bem. Dá cá as chaves das malas. Não tens nada de contrabando, pois não? Telefonei à duquesa a dizer-lhe que mandasse um dos seus criados para tratar da tua bagagem e a preveni-la de que não esperasse por ti antes da hora de jantar, porque irias tomar chá conosco. Não achas que fiz bem? A saída é por aqui. Que populaça! Todos se esforçam por infringir leis e regulamentos, e cada qual quer passar à frente. Realmente, a paciência dos empregados de caminho de ferro é uma lição para o resto da humanidade.
Falando deste modo, Derek conduziu Jane através da multidão, abriu a portinhola de um carro reluzente, ajudou-a a subir, sentou-se junto dela e, deslizando rapidamente, foram pela Strand, e tomaram a direção de Trafalgar Square. Então, disse o médico, o Niágara não é uma grande coisa. Quando alguém me vem declarar que o Niágara o deixou desiludido, a minha vontade é que a terra o engula. Quem se vem queixar de que teve uma decepção com o Niágara não devia andar mais neste mundo. E a respeito da mãe dos presos. Não valeu a pena conhecê-la. Espero que ela me tenha mandado cumprimentos. E o porto de Nova York? Conheces algum que se lhe compare, visto do mar à hora do pôr do sol? Jane teve um soluço súbito, depois, voltou-se para o doutor, de olhos enxutos. Não há nenhuma esperança, Derek. O médico pousou a mão sobre as dela. A sua cegueira não tem cura. Mas a vida possui outras coisas além da vista. Nunca devemos dizer nenhuma esperança. Viverá? Não há razão para que não viva. Mas o valor da sua vida depende bastante do que se pode fazer por ele nestes primeiros tempos. Está mais abalado moralmente do que fisicamente. Jane tirou as luvas, pensativa, e, de repente, agarrou no joelho do companheiro. Derek. Eu amo Gart. O médico ficou calado uns instantes, como se ponderasse naquele fato espantoso. Em seguida, pegou naquela mão bem modelada que se lhe crispava sobre o joelho e beijou-a. Homenagem do homem à sinceridade corajosa da mulher. Nesse caso, disse, o futuro reserva tanto de bom para Gart Dalman que ele pode dispensar à vista. Deves ter muito que me contar e, é claro, estás no direito de querer saber com todos os pormenores o estado dele. Cá estamos em Wimpole Street. Subamos ao meu consultório. Stoddart recebeu ordem para que ninguém nos venha importunar. Capítulo 15. A consulta. O gabinete do doutor era um retiro sossegado. Jane, recostada numa poltrona de couro verde, tinha as mãos poisadas nos braços da cadeira e descansava os pés sobre um tamborete. O médico sentara-se na cadeira rotativa que sempre ocupava e que lhe dava a vantagem de poder girar de súbito e observar o rosto de um cliente onde se virar para outro lado e debruçar-se na mesa. Nesse momento não olhava para Jane. Contara-lhe com todos os pormenores a sua visita ao castelo de Gleneesh, donde voltara na véspera. Estivera 5 horas com Gart. Achava que o melhor era não esconder nada a Jane, mas olhava em frente enquanto falava, pois sabia que as lágrimas corriam pelas faces dela e queria fingir que não as via. Quanto aos ferimentos, vai bem, dizia ele. É bastante estranho que, embora a retina houvesse sido perfurada, os órgãos circunvizinhos pouco sofreram e o cérebro ficasse ileso. O perigo atual provém do choque nervoso e da angústia mental causada pela compreensão do que perdeu. O sofrimento físico durante os primeiros dias deve ter sido horrível. Coitado, está abatidíssimo. Como é de constituição excelente e teve sempre uma vida normal e sadia, haveria todas as probabilidades de que se restabelecesse depressa se não fosse a ideia de que está cego torturar-lhe de tal maneira o espírito. A vista para ele tinha grande significação. Beleza de forma, beleza de cor. Nele o artista dominava tudo. Disseram-me que quase nem fala. É um rapaz corajoso e forte, mas começou a mostrar sintomas alarmantes de perturbação mental, de que não é preciso dar-te pormenores técnicos, e por isso pareceu mais indicado um psiquiatra do que um oftalmologista. Agora está sob a minha vigilância. O médico fez uma pausa. Arrumou alguns livros que estavam sobre a mesa, puxou para si uma jarra de violetas, observou-as com toda a atenção durante uns momentos, tomou-a pô-la no sítio onde a mulher a colocara, e só então prosseguiu. De uma maneira geral, estou satisfeito. O que ele precisava era de uma voz amiga que rompesse aquelas trevas.
Necessitava de uma mão que apertasse a sua num gesto de compreensão. Não quer piedade, e aqueles que lhe falam da sua desgraça sem lhe avaliarem a imensidade só o fazem perder a cabeça. Precisava de um amigo que lhe dissesse: é um combate, uma luta desesperada e tremenda. Mas com a graça de Deus hás de vencer. Seria mais fácil morrer, mas a morte era neste caso a derrota. Tens de viver para alcançar a vitória. É uma luta sobre-humana, eu sei. Porém, a graça de Deus te dará forças para venceres. Tudo isto eu lhe disse, Jeanette, e muito mais ainda, e nessa altura aconteceu uma coisa extraordinária. Digo-te a ti, e Flower também pode saber, mas a ninguém mais repetirei. A dificuldade era obter dele qualquer resposta. Nem parecia dar atenção ao que se lhe dizia. Mas aquelas palavras com a graça de Deus pareceram encontrar eco imediato no fundo da sua consciência. Ouviu repeti-las por uma ou duas vezes e depois modificar a frase para com a vossa graça abundante. Voltou então lentamente a cabeça sobre a almofada e vi-lhe o rosto como que transfigurado. Agora me lembro, disse ele, lembro-me da letra e da música. Moveu as mãos sobre o lençol como se estivesse a tocar piano e depois, em voz muito baixa, mas nítida, cantou a quarta estrofe do Vem, Creator Spiritus. Conheço-a bem, porque costumava cantar este hino na igreja de meu pai, quando era garoto. Lembras-te? Com a vossa eterna luz desfazei nossa cegueira, sustentai nossa fraqueza com a vossa graça abundante. Nunca ouvi nada mais comovente. Derek calou-se porque Jane tapara a cara com as mãos e soluçava convulsivamente. Quando os soluços se apaziguaram um pouco, a voz calma do médico continuou. Como deves compreender, aquilo foi para mim uma indicação. Quando acontece a um homem semelhante desgraça, nada mais lhe resta senão agarrar-se à sua religião. Conforme está desenvolvida a parte espiritual é que a parte física suporta a dor. Daomen é muito mais místico do que o julgaríamos à primeira vista. Depois disso, conversamos abertamente e convenci-o a que aceitasse uma ou duas sugestões. Como sabes, ele não tem família, praticamente falando, apenas uns primos, com quem nunca conviveu. Encontra-se sozinho, pois embora tenha dúzias de amigos, só os muito íntimos seriam recebidos agora. Apesar de o seu aspecto não apresentar nada de enigmático, começo a duvidar que qualquer de nós conhecesse o verdadeiro Gart, que descortinasse a alma daquele homem. Jane ergueu a cabeça e disse com simplicidade: eu descortinei. Ah, exclamou o médico. Compreendo. Mas, como eu estava a dizer, os amigos vulgares não podem ser recebidos pelo doente. Lady Ingleby, num daqueles seus adoráveis impulsos, meteu-se numa carruagem de aluguer e, sem a criada e apenas com a mala, apareceu à porta do castelo. Robert Mackenzie, o médico assistente, que é um misógino inveterado, supôs a princípio que ela fosse uma esposa ignorada. Pelos modos, ele julga que as senhoras que chegam sem se fazer anunciar, e de mais a mais numa tipóia, têm de ser forçosamente esposas indesejáveis. Parece que houve entre ambos uma cena bastante cômica. Mas Lady Ingleby lá conseguiu persuadir o velho Rob, e pouco faltou para o seduzir. Porém, é claro, não se atreveram a deixá-lo entrar no quarto de Dal. Assim, a sua missão de consoladora resumiu-se em deixar que a velha governanta chorasse sobre o seu belo ombro. Há qualquer coisa de comédia nisto, quando acontece conhecermos todos eles melhor do que se conhecem uns aos outros. Mas voltemos a pormenores de ordem prática. Gart tem, para o tratarem, um enfermeiro e o criado de quarto, pois recusou terminantemente uma enfermeira do Hospital de Londres, que poderia alegrar um pouco aquele ambiente triste. Alegou que não queria ser tocado por mãos de mulher. O enfermeiro que o trata é bastante competente, mas agora podemos dispensá-lo, e eu insisti em mandar-lhe uma enfermeira escolhida por mim, não para executar os serviços vulgares,
pois disso o criado podia incumbir-se, mas para lhe fazer companhia, distraí-lo com leituras, ocupar-se da correspondência, enfim ajudá-lo na sua cegueira a reentrar na vida. Será preciso tacto, certa prática. Precisamente hoje escolhi a pessoa que nos convém. É de boas famílias, e como já trabalhou comigo possui os suficientes conhecimentos de psiquiatria que este caso requer. Além disso, tem uma figurinha airosa e um palminho de cara bonito. O gênero de rapariga que o pobre Dal gostaria de ter a seu lado, no tempo em que podia ver. Era tão exigente em matéria de beldades, tão difícil de contentar. Fiz a descrição minuciosa dela numa carta que escrevi ao Dr. Mackenzie, que preparará o doente para receber. Deve partir depois de amanhã. Foi uma sorte tê-la conseguido, pois é o que há de melhor como enfermeira. Tinha acabado justamente de se ocupar de um doente tuberculoso, o qual melhorou e vai para fora por ordem médica. Como vês, Jeanette, tudo decorre bem. E, agora, tens a tua história para me contar. Mas, primeiro, vou mandar servir o chá, e tomá-lo-emos aqui sossegadamente. Se me dás licença, espera uns instantes enquanto vou lá acima falar à minha mulher. Pareceu naturalíssimo a Jane estar a servir chá ao médico e vê-lo pôr uma boa pitada de sal na manteiga com que barrava a fatia de pão, e depois dobrar esta a meio com aquele cuidado e exatidão que o caracterizavam. Era bem o mesmo que nos tempos da sua meninice ia, durante as férias, merendar com a rapariguinha que vivia isolada na quinta, e quando a governanta achava dispensável a sua vigilância eles ficavam entregues a si próprios. Que horas deliciosas passavam ambos, sentados no chão a assar castanhas e a conversar de assuntos de recíproco interesse. Jane ainda se lembrava do prazer doloroso de voltar as castanhas em cima das brasas, e de como ela se apressava a fazer isso com medo de que Derek queimasse os dedos. Sempre admirara em segredo as mãos dele, trigueiras, bem modeladas, de dedos estreitos, mãos que manejavam tudo com delicadeza e no entanto eram cheias de energia. Gostava de as contemplar quando ele se punha a afiar os lápis ou a desenhar lindos diagramas nos cadernos de exercícios, e então pensava que mais tarde, quando chegasse a fazer operações importantes, muita vida humana dependeria da perícia e destreza daqueles dedos. Nesses tempos, ele parecia muito mais velho do que Jane. Mas depois, ela crescera rapidamente, ficara da altura de Derek e já pareciam da mesma idade. Com o decorrer dos anos, Jane começou a sentir-se mais velha do que ele, e então tratava-o por Derek, para acentuar o fato. Nessa altura aparecera Flower, e com ela surgiram complicações. Jane viu emagrecer e embranquecer-lhe o cabelo nas fontes, embora sentisse desejos de o consolar, não se atrevia a oferecer-lhe compaixão. Por fim, tudo correu bem para Derek. Venceu na sua vida profissional, e os seus amores tiveram um desfecho feliz. Jane congratulou-se com isso, mas sentiu-se ainda mais isolada sem o seu companheiro de infância. Contudo, a amizade deles manteve-se, e o coração fiel de Jane continuou leal a esse casal amigo, embora a visão da sua felicidade perfeita fizesse sentir-se ainda mais só. Agora, que precisava de alguém, só Derek lhe podia valer. O médico sabia disso, e estava pronto a fazer tudo por Jane, porque esta era a oportunidade que tinha de recompensar a constante dedicação daquela velha amiga. A conversa dessa tarde seria a prova final da amizade que os ligava. Assim, como psiquiatra que bem sabe qual o efeito que produzem no espírito os pormenores externos mais triviais, Derek mandara buscar bolos, pôr uma chaleira ao lume, e pedir a Jane que fizesse o chá. Na altura em que a água começou a ferver, estavam eles a recordar os tempos em que assavam castanhas, e a rirem-se dos esforços que a pobre Fraulein fazia para os meter na ordem e das manhas que empregavam para eludir a sua vigilância. Os anos recuavam e Jane sentia-se como se estivesse em casa na companhia do seu amigo de infância. No entanto, houve uns segundos de constrangimento quando o médico afastou a mesa de chá e ficaram sentados em frente um do outro ao lado do fogão.
Cada um deles reparou quanto era característica a atitude do outro. Jane, inclinada para diante, tinha os pés bem assentes no tapete, os braços sobre os joelhos e as mãos juntas. O doutor estava recostado, de perna traçada, com os cotovelos apoiados nos braços da poltrona e as pontas dos dedos unidas, numa absoluta imobilidade de corpo e intensa concentração de espírito. O silêncio entre eles era como um lago fundo e calmo. Jane foi a primeira a mergulhar. Derek, vou dizer-te tudo. Vou falar-te da minha alma e dos meus sentimentos exatamente como se fossem ossos e músculos. Quero que sejas médico e confessor ao mesmo tempo. O doutor, que estivera até então a contemplar a ponta dos dedos, ergueu os olhos para sua interlocutora e fez um gesto de concordância. Depois, voltou a cabeça e ficou a olhar para o lume do fogão. Derek, a minha existência foi sempre solitária. Jamais foi necessária a vida de alguém, e nunca ninguém atingiu as profundezas do meu ser. O médico abriu os lábios como se fosse falar, mas logo os cerrou, limitando-se a fazer um aceno de cabeça. Nunca fui amada com esse amor que faz com que sejamos a primeira para alguém, e eu própria nunca amará assim. Tive grandes afeições, mas afeições não é amor. Oh, Derek, só agora eu sei. O rosto do médico parecia um tanto pálido no fundo verde escuro da poltrona, mas foi sorrindo que respondeu. Tens razão. Há uma diferença. Amigos não me faltam, e entre eles muitos rapazes simpáticos, quase sempre mais novos do que eu, que pela frente me tratam por senhorita Champion e, nas minhas costas, me chamam a boa velha Jane. Derek sorriu. Ouvira muitas vezes aquela designação, mas bem se recordava do tom afetuoso e pleno de admiração com que a proferiam. Jane continuou. De uma maneira geral, os homens dão-se melhor comigo do que as mulheres. Como sou alta e espadaúda, as mulheres consideram-me espírito forte e por isso me receiam. Os rapazes, esses, sabem que podem confiar em mim, fazem-me confidências, achando-me uma espécie de irmã mais velha sempre pronta a escutá-los. Entre os meus amigos contava Gart Dalmain. Jane fez uma pausa e Derek esperou que ela continuasse. Sempre me interessou, em parte por ser tão original e animado nas suas conversas, em parte por... Hesitou um momento, intensamente corada, e prosseguiu. Embora nessa altura eu não desse por isso, achava fascinante a sua extraordinária beleza. E havia a coincidência de sermos ambos órfãos, abastados, de não termos que dar satisfações a ninguém dos nossos atos. Porque os nossos amigos eram comuns, encontrávamo-nos constantemente em casa deles. A pouco e pouco nos fomos tomando íntimos e, de todos os meus companheiros, era ele o que mais me fazia sentir irmã. Falava-me das mulheres que mais admirava, do efeito que a beleza delas lhe produzia, e eu punha-me a ver qual prenderia por fim a sua imaginação vagabunda. Mas, um dia, tudo isto mudou de um instante para o outro. Estávamos ambos em Overdene. Encontrava-se lá imensa gente, e a tia Georgina resolveu dar um concerto, para o qual convidou quase toda a vizinhança. À última hora faltou a cantora Velma. A tia Gina, no seu desespero, repetiu as frases que a sua arara costumava dizer. Era preciso fazer qualquer coisa. Ofereci-me para substituir a Velma e cantei. Ah! Exclamou Derek. Cantei o Rosário, aquela romance que a Flower pediu que eu cantasse da última vez que estive cá. Lembras-te? Lembro-me, respondeu o médico. Depois disso, tudo se modificou entre mim e Gart. A princípio, não compreendi. Notei apenas que a música o comovera profundamente, que a beleza do som impressionava tanto como a beleza da cor, mas supus que fosse coisa passageira. Contudo, passaram-se dias e essa estranha mudança continuou. Os outros não reparavam nisso, mas eu, pela primeira vez na vida, tive de súbito a consciência de que era essencial a alguém.
Sempre que entrava numa sala sabia que ele dava logo pela minha presença. Sempre que eu saía tinha a certeza de que ele sentia imediatamente a minha falta. Por mais incrível que pareça, não compreendi que tudo aquilo significava amor. Julgava que fosse somente profunda simpatia, motivada em especial pelas nossas afinidades musicais. Passávamos horas no salão de música. Quando ele olhava para mim, os seus olhos pareciam tocar-me, num contato terno e delicioso. E, contudo, nunca pensei em amor. Acho-me tão feia, sou uma trintona, e ele tão belo, tão jovem. Era como um sol, que me aquecia e reanimava com a sua presença. Eis o que foram para mim os dias que se seguiram ao concerto. Quanto a ele, só depois é que eu soube. Declarou que ouvir-me cantar o Rosário fora uma súbita revelação, não só da música como de mim própria. Disse-me que até então me considerara apenas boa camarada, mas depois fora como se um véu se rasgasse e lhe descobrisse a mulher. E mais uma coisa ele me disse, o que de certo te deixará tão espantado como me deixou a mim, Derek. Que a mulher que ele descobrira, quando este véu se rasgara, era a personificação do seu ideal, e que desde essa hora me queria como nunca quisera ninguém. Jane calou-se e ficou a olhar para as brasas do fogão. O doutor virou a cara lentamente e pôs-se a observá-la. Ele próprio experimentara já a atração intensa daquela natureza feminil, a mais poderosa de todas porque não aparecia à superfície. Pressentira toda a ternura que jazia latente dentro dela, sabia que os seus braços seriam um refúgio, o seu peito uma almofada macia, o seu amor uma consolação sem limites. Nos tempos em que se sentira abandonado e desiludido, tivera de fugir a essa sedução, dádiva preciosa de que ela nem possuía consciência que ele não tinha direito. Por isso, Derek compreendia muito bem o ascendente que Jane teria sobre um homem que a visse tal como ela era no fundo e que estivesse livre para conquistar. Não me admiro, Jeanette, replicou simplesmente. Jane esquecera o médico. Ao ouvir-lhe a voz, saiu do seu alinhamento e ergueu o olhar. Obrigada, disse ela. Eu admirei-me, e muito. Mas continuemos. Saímos ambos de Overdene no mesmo dia. Eu vim para tua casa e ele foi para Shenstone. Foi numa terça-feira. Na sexta, cheguei a Shenstone e lá nos encontramos outra vez. A curta separação fez com que achássemos mais doce a companhia um do outro. Entre as pessoas que estavam em Shenstone havia aquela linda americana, Pauline Lister. Gart andava tão entusiasmado com a beleza dela que até combinou pintar-lhe o retrato. Todos se convenciam de que ele a pediria em casamento. E eu, Derek, também assim pensava, tanto mais que o animava a casar-se com ela. Sentia-me contente com a ideia desse casamento, apesar da impressão que me causava o olhar de Gart poisado em mim, e de saber que o dia só começava para ele quando nos encontrávamos e que acabava no momento em que dávamos boa noite um ao outro. Esta nova sensação de ser a primeira, a principal para ele, tomava a minha vida numa delícia, mas eu continuava a pensar que era tudo apenas profunda amizade. Na noite da minha chegada a Shenstone, Gart pediu-me que o acompanhasse ao terraço depois do jantar, pois queria conversar comigo. Imaginei que, como de costume, ia servir de confidente que ele me exporia suas intenções a respeito de Senhorita Lister. Pensando assim, saí muito calma com o Dow e sentei-me no peitoril do terraço. Estava uma noite de luar. Eu esperava que ele falasse. E então, Derek, então. Ele falou. Jane pôs os cotovelos sobre os joelhos e escondeu o rosto nas mãos crispadas. Não posso contar-te pormenores. O amor dele derramou-se sobre mim como ouro em fusão, derretendo o gelo das minhas convicções, amolecendo a minha reserva, inundou-me todo e caiu-me aos pés como uma torrente de maravilhoso ardor. Eu nem sabia onde me encontrava, mas compreendi que todo esse amor era para mim. E então, Derek, não posso explicar bem.
Nem sei como aquilo aconteceu, mas toda essa tempestade de paixão se apaziguou sobre o meu peito. Dao ajoelhara, enlaçara-me com os braços, e assim ficamos agarrados um ao outro numa grande calma. Nesse momento todo eu lhe pertencia, e ele sabia-o. Não sei quanto tempo esteve sem se mover nem falar. Por fim, levantou a cabeça, olhou-me e disse-me duas palavras apenas. Não as posso repetir, Derek, mas essas palavras fizeram com que caísse em mira, e compreendi então o que tudo aquilo significava. Gart Dalman queria que eu casasse com ele. Jane calou-se, esperando ouvir o médico soltar qualquer expressão de surpresa. Derek, porém, não demonstrou o menor espanto. Que outra coisa podia ele querer? Replicou, tranquilamente. Mas os lábios tremiam-lhe um pouco, e o médico, sabendo isso, passou a mão na boca para esconder esse tremor. A confissão de Jane impressionava-o mais do que imaginara. E depois, que fizeste? Levantei-me, pois enquanto ele estivesse ali de joelhos era dono do meu espírito e do meu corpo, e o instinto me advertia de que, para essa proposta de casamento, era preciso que a minha razão dissesse sim antes que se me impusesse o resto do meu ser. Alma e corpo é o que está escrito nas Escrituras, e não corpo e alma, como muitas vezes se diz erradamente. O espírito não pode estar depois da matéria. O médico teve um gesto de interesse. Disseste agora uma grande verdade, Jeanette, e expressaste-a justamente como muitas vezes eu quis sem conseguir encontrar as palavras exatas. Tu encontraste-as? Jane olhou-o com um sorriso melancólico. Achas que sim? Pois bastante cara me custou essa descoberta. Afastei Gart de mim, dizendo-lhe que precisava de 12 horas para refletir. Estava tão seguro de si e de mim própria, que acedeu sem um protesto. A meu pedido, retirou-se logo. A maneira como se foi não a posso contar a ninguém, nem sequer a ti, Derek. Prometi que, no dia seguinte, iria ter com ele a igreja da aldeia, e lá daria minha resposta. Às 11 horas, ia experimentar o órgão novo. Sabíamos que estaríamos sós. Eu fui. Nos degraus do coro chamou por mim para que ficássemos junto do altar. Nos olhos brilhava-lhe a certeza absoluta da vitória, embora se contivesse. Nunca me tocou enquanto esperava pela resposta. E então? Recusei-o terminantemente, alegando um motivo que ele não podia discutir. Afastou-se de mim, saiu da igreja, e, desde esse dia, nunca mais lhe falei. No consultório do médico desceu silêncio profundo. Um coração varonil partilhava dos sofrimentos de outro homem, tentando não se indignar antes de saber toda a verdade. O espírito de Jane afinava-se agora pelo mesmo diapasão daquela hora fatal, e mais uma vez ela achou que procedera bem. Por fim, o médico falou, de olhos fitos nos dela, em voz um tanto severa. E por que o recusaste, Jane? Jane estendeu as mãos, suplicantes. Ah, Derek, vê se me compreendes. Como podia eu proceder do outro modo, embora isso fosse a renúncia ao que de mais precioso me podia conceder a vida? Conheces bastante Gart para saberes o valor que lhe dá beleza, precisa de viver sempre rodeado dela. Antes de sentirmos essa inexplicável necessidade um do outro, Gart conversou comigo sobre o assunto e disse, a respeito de uma pessoa feia cujas qualidades morais haviam feito com que ele acabasse por simpatizar com aquele rosto. Em todo o caso, não era uma cara que eu gostasse de ver de manhã à noite, ou de ter sempre à minha frente às horas das refeições, seria para mim um martírio. Oh, Derek! Podia eu acorrentar Gart à minha cara feia? Teria eu coragem de servir de martírio àquele caráter amante da beleza? Bem sei que dizem. O amor é cego. Mas é antes de o amor entrar no seu reino. O amor ansioso só vê no ente amado o objeto do seu desejo. Ora o amor saciado recupera a vista e,
À medida que o tempo passa, o poder da sua visão aumenta e, por meio de uso diário e constante, toma-se microscópio e telescópio. O amor conjugal não é cego. Quem, como eu, tem convivido com gente casada, sabe como se observam os esposos, quando já se dissipou para sempre a cegueira do amor. Sei que durante aqueles dias maravilhosos, Gart era cego à minha fealdade porque me desejava ardentemente. Mas depois, quando ele já estivesse saciado de tudo o que tenho para dar de beleza de alma, quando a rotina da vida começasse e ele fosse forçado a ver a minha cara de manhã à noite, quando se sentasse para almoçar e o visse relancear-me e desviar logo a vista do meu semblante desgracioso, poderia eu suportar isso? A triste sensação de lhe desagradar por uma culpa que não cometi não me tomaria cada vez mais feia. E a amargura e a desilusão, e talvez o ciúme, não acabariam por me tomar horrenda. Derek, eu não teria forças para suportar,